né? A primeira prática com elementos finitos, né? E é com grande prazer que eu introduzo a doutora Daniela Damasceno, que vai estar nos guiando, né, nessa prática. Obrigado, Daniela. Eu vou passar agora a palavra para você. Eu vou estar te acompanhando. Eu vou desligar a câmera e o microfone, tá? Mas vou estar acompanhando no chat. Se houver alguma mensagem, alguma dúvida, eu acabo te interrompendo. Tudo bem? Combinado. Bem, boa noite a todos, todas. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, trabalhando, né, nesse primeiro laboratório de elementos finitos. Bem, eu vou tentar fazer ao longo do tutorial, além de seguir, né, as etapas que já está disponível, né, no GitHub, eu vou tentar sempre fazer um link com o que foi passado na teoria, né, e até para vocês entenderem, assim, quando vocês forem resolver por conta, né, vocês vão lembrar assim, naquela etapa a gente ia ter nessa parte da teoria, né, e tudo mais. Bem, caso a minha internet está um pouquinho instável, então, por favor, fiquem à vontade de me avisar, me avisem se caso acontecer alguma coisa, e também imagino que para muitos de vocês, né, pode ser que seja o primeiro contato, né, com elementos finitos, então, por favor, fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas, e vai ser um prazer enorme responder para vocês o que eu souber aqui também. Bem, eu estou aqui com a página do GitHub aberto, e, como vocês podem ver, né, a gente já disponibilizou aqui todo o passo a passo dentro do tutorial para a gente resolver esse projeto, né, que é um projeto de uma perna protética. Esse projeto, ele foi inspirado nos modelos que estão disponíveis aqui por essa empresa. Eles disponibilizaram diversos modelos aqui de prótese, né, e são próteses para atingir alto desempenho, né, esportivo. E, por exemplo, se vocês clicarem em um desses modelos aqui, por exemplo, aqui eles disponibilizaram vídeos, documentos, onde eles informam dimensões, eles informam, às vezes, até algo mais específico, né, sobre essa prótese, parceria que eles fizeram, e tudo mais. Então, esse modelo aqui que está disponível para vocês, ele foi um modelo idealizado, né, que já é inspirado, né, na proposta dessa empresa aqui. Bem, então vamos começar aqui o nosso laboratório. Eu acredito que vocês já estão conectados, né, na máquina virtual de vocês. Por favor, entrem na nossa página do curso, no laboratório FEM1. Lá vocês vão ver que nós temos esse modelo, o tira.stp, ele é o nosso modelo CAD. Então, assim, para fazer uma análise de elementos finitos, a primeira coisa que a gente precisa é ter o nosso modelo, né? Então, o nosso modelo CAD, e esse modelo CAD, ele foi feito no SolidEdge. E por que ele foi feito no SolidEdge e não no Elmer? Porque o Elmer, ele é especializado em fazer a análise de elementos finitos, né? Então ele não tem uma interface onde nós podemos criar esse modelo lá. E, então, eu utilizei aqui o software SolidEdge para estar fazendo esse modelo CAD, porém, o SolidEdge, ele é pago, apesar dele ter uma licença gratuita para estudante, né, ele é um software pago. Bem, o software... Daniel, deixa eu só fazer um comentário, que o pessoal da engenharia, por exemplo, primeira disciplina que eles fazem, uma das primeiras disciplinas que eles fazem no curso, seja lá qual for a engenharia, na USP, é a parte do CAD, né, e eles usam o SolidEdge, né, eu acho que, não sei se a USP disponibiliza, ao menos, a licença para os alunos. Então, acho que a licença de estudante, ela abrange bastante ferramentas, pode ser que seja essa versão também. E, bem, caso vocês não queiram abaixar essa versão, não queiram ter essa versão, teria outras opções gratuitas que conversam com o Elmer, que, por exemplo, é o FreeCAD. O FreeCAD, ele conversa bem com o Elmer, e eles recomendam também nas discussões, nos fóruns do próprio site do Elmer, que é esse daqui, né, vocês podem entrar aqui, vocês vão ver que ele está muito bem documentado, tem várias discussões, e é bem bacana também participar, o que o pessoal está colocando no site.
Bem, então, a nossa primeira etapa é ter esse modelo CAD, né? E esse modelo CAD, ele está disponível para vocês. Se vocês verem lá na pasta lá do FEM1, vocês vão ter um modelo que chama tira.stp, .stp, porque é uma das extensões que o Elmer viu. E só para recordar aqui com vocês também, caso vocês forem rodar o Elmer e tiver algum problema, o Camilo deixou essa observação aqui, né, de um ajuste que talvez vocês tenham que fazer para caso tenha ausência dessa biblioteca. Então, aí, caso acontecer isso, vocês instalam essa biblioteca aqui, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciar ainda no próprio Elmer, o que eu quero falar com vocês? A etapa número 1 é justamente carregar, né? Carregar esse modelo CAD que já está disponível para vocês. E depois nós vamos avançar na direção de discretizar esse modelo, que foi aquela conversa da semana passada que o professor Caetano teve com vocês. Então, nós vamos fazer agora a etapa 1, que vai ser carregar esse modelo CAD, abrir, né, no Elmer, depois nós vamos discretizar esse modelo. Então, basicamente, agora eu vou até a etapa 5 com vocês, sem abrir aqui no GitHub. Só para vocês irem acompanhando aqui como que vai ser. Bem, agora eu já entrei aqui, né, já estou aqui no lado FEM1, vou chamar o Elmer, agora eu vou abrir aqui o Elmer através do Elmer Gui, através desse comando. Um pouco diferente do que vocês estão acostumados, agora nós vamos trabalhar dentro de uma interface, né? Então, assim, tudo vai acontecer aqui agora. E essa área aqui é a nossa área de trabalho, é onde nós vamos carregar aqui o nosso modelo CAD. Aí eu vou passar um pouquinho aqui com vocês em cada aba, só para vocês se familiarizarem um pouquinho com o programa. Vocês têm aqui uma aba chamada File, e nessa aba o que a gente consegue fazer? Aqui nós podemos carregar, né, abrir o modelo, nós podemos salvar o projeto e salvar figuras, por exemplo, gostei dessa etapa aqui do meu projeto, quero salvar, então aqui vocês conseguem fazer nessa aba File. Ao lado, nós temos essa aba que chama Mesh. O Mesh nada mais é do que a discretização do seu sistema. Ele permite que algumas possibilidades de você estar refinando a malha do seu problema. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte da discretização quando a gente carregar o nosso modelo. Nós temos essa aba que chama Model. Nessa aba é o que nós vamos passar praticamente todo esse tutorial, porque é nele que nós vamos informar tudo, né? Desde o modelo matemático, material, condições de contorno, enfim, nós vamos passar a maior parte do tempo aqui, nessa aba. Depois tem essa aba aqui, que é View, que é de visualização. Aqui a gente pode colocar o eixo de coordenadas, a gente pode estar voltando no modelo CAD, discretizando, trabalhando. Então, aqui nós vamos passar pouco tempo aqui nessa aba. Nessa aba CIF é onde nós vamos gerar um arquivo, que é o arquivo que contém todas as informações do que vai acontecer na nossa simulação. Então, nesse arquivo CIF, ele gera automaticamente, com base nas entradas, né, conforme nós fomos preenchendo, né, na aba Model, e depois a gente também consegue trabalhar em cima desse arquivo. A gente pode alterar algumas coisas, pode inserir, pode trocar material, sem ter que voltar e refazer tudo de novo. Então, assim, é bem prático, isso é bem legal, isso não é possível, por exemplo, em outros softwares, por exemplo, com o Solid Edge, você não tem essa possibilidade que vocês vão ver aqui, eu vou comentando mais detalhadamente conforme a gente for fazendo as simulações. Aí nós temos essa aba Run, aqui nessa aba Run, onde você vai simular, né, vai colocar para rodar o seu problema. O próprio Elmer, ele tem um visualizador, porém ele é um pouco limitado, assim, eu quase nem usei muito ele, para falar a verdade, porque é um pouco ruim de visualizar, não tem muitas ferramentas, e por isso que temos aqui uma conexão, né, do Elmer com esse outro programa, chamado ParaView, e ele permite que nós possamos visualizar bem melhor, né, o nosso modelo, e nós vamos utilizar esse daqui, tá bom? Mas vocês têm essa opção também de utilizar esse pós-processamento aqui do próprio Elmer. Bem, aqui embaixo é somente algumas ferramentas que estão dentro de cada uma dessas abas,
como um acesso mais rápido, e, bem, acho que é isso, e agora, vamos lá, vamos abrir nosso modelo. Vocês vão ver aqui no GitHub, eu não vou ficar abrindo aqui o tempo todo, só para também não ficar muito cansativo, mas aqui tem a etapa de onde você clica para abrir o modelo, e aí o que eu vou fazer agora com vocês está descrito aqui de alguma forma no GitHub, tá bom? Então, vamos lá, vou abrir com vocês aqui. Quando vocês clicarem nessa pasta, ele já vai mostrar o que nós temos dentro do LabFem1, e ele já está aqui selecionado o Tira, e nós vamos clicar no arquivo, clica em Open. Vocês vão ver que carregou o modelo aqui, ó. Esse é o nosso modelo CAD. Para estar rotacionando a peça, é só vocês clicar e segurar no botão esquerdo do mouse. Aí, se vocês quiserem só fazer a transladar aqui, né, é só clicar no rolete do mouse e fica segurando e vocês conseguem fazer esse movimento. Então, essa é a etapa inicial. Vocês estão vendo assim, esse modelo CAD, ele foi criado no Solid Edge, ele pode ser criado, essas geometrias, por exemplo, essas curvaturas que vocês estão vendo aqui, elas não necessariamente precisariam ser dessa forma, elas poderiam ter sido diferentes, elas poderiam ter sido um pouco mais curvas ou não, e isso vai de acordo com a experiência também de quem está criando esse modelo CAD, que é uma etapa muito importante. Por que eu digo isso? Vocês vão ver que agora nós vamos discretizar esse modelo. Então, se o seu CAD, ele às vezes tem linhas sobrando, se ele não tem uma boa conexão entre os elementos para estar gerando esse modelo, vocês vão ver que vocês vão ter muito problema para gerar malha. E então o modelo está dessa forma, porque esse foi o modelo mais simplificado possível para não ter problema na hora de gerar malha. Então, nós vamos clicar aqui em Model, Preferência, e aí vai abrir essa caixa aqui. Vocês vão ver que o Elmer, ele vai ter preenchido bastante coisa para a gente ao longo da nossa simulação. Basicamente, a gente vai mudar só o que é necessário para estar fazendo esse cálculo estrutural que nós estamos fazendo, tá bem? E para estar decidindo, né, quais são esses parâmetros, né, que nós estamos modificando aqui, ele foi com base em estudo do próprio tutorial que o Elmer disponibilizou, manuais de solução, então é inspirado nesses documentos disponíveis para o Elmer, no site do Elmer. Bem, vocês vão ver que aqui no GitHub eu falei assim para vocês, esse é o modelo, essa é a etapa que nós vamos criar a malha, e tem um parâmetro aqui que eu falei para vocês, ou vocês colocam um parâmetro que chama aqui máximo H para 0.05 ou 0.01. O que isso representa? Esse termo é esse daqui, é essa caixa aqui que eu estou me referindo, e nessa caixa aqui, eu estou falando assim que eu quero que o meu elemento ele seja um pouco menor. Né? Então, eu vou diminuir de 0.1 para 0.005. E depois, no final da aula, a gente pode vir aqui e colocar 0.01, só para vocês verem a diferença que vai ser de estar modificando esse tamanho aqui. Eu falei para vocês também habilitarem essa caixa, por que habilitar essa caixa? Ela é interessante que, assim, aqui eu estou falando do tamanho dos elementos que eu quero que sejam criados na minha malha, porém, eu quero que o Elmer também, ele discretize um pouco mais as regiões onde tem um detalhamento maior, onde tem uma curvatura maior, ou ao redor de algum furo, ou ao redor de alguma geometria um pouco mais complexa. Então, vocês vão ver agora o que vai acontecer. Daniela, a gente pergunta no chat como é que o programa vai escolher e acaba fazendo essa seleção dos grids, dos triângulos, e se há algum critério para o tamanho deles. Bem, aqui a gente não tem muito controle exatamente do elemento que ele está criando, ele simplesmente vai avaliar a sua geometria e vai criar os elementos que ele consegue colocar lá, nessa geometria. Se vocês discretizam mais, significa que elementos mais bem, uma geometria mais, vamos dizer assim, simétrica, ele vai estar conseguindo colocar. Então, ele vai distribuir inúmeros elementos agora, de forma com que ele forme perfeitamente a superfície da sua geometria. Então, vamos ver como vai ficar. Então, depois que eu habilitei aqui, diminuí esse valor,
Então, eu vou colocar em Apply. E o modelo já foi carregado aqui nessa área de trabalho. Quando nós carregamos aqui, é importante clicar em Remesh, que significa que ele vai atualizar essa malha com base naquelas informações que nós acabamos de criar. Então, eu vou clicar aqui em Remesh, e aí ele vai refinar essa malha. Observe o seguinte, ao redor do furo, ele ficou bem mais discretizado comparado, por exemplo, com essas regiões centrais. Ele entendeu que essa região é uma região mais crítica, né? Então, uma região mais crítica exige uma discretização mais refinada, vamos dizer assim. E aqui, basicamente, essa malha é formada por triângulos, basicamente. E isso, ele só colocou triângulos aqui, isso, é formado por triângulos, toda a malha, toda a região. Agora, para ter um maior controle dos elementos que estão sendo inseridos, vocês vão ver que vai ter uma etapa que nós vamos mudar o grau desse elemento. Eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente. Bem, legal, então, o que nós temos aqui já é o nosso modelo CAD discretizado. Então, significa que agora ele está pronto para ser, né, resolvido pelo método de elementos finitos, onde ele vai resolver cada um desses elementos com base nas equações e no material, equações de contorno que eu vou estar estabelecendo agora. Então, ok. Então, assim, aqui nessa aba, o que nós temos? No file, seria a etapa de estar abrindo esse modelo, e Mesh era a opção, o local, né, onde a gente está discretizando esse modelo. O Elmer, ele permite que esse refinamento, ele seja por partes também. Eu poderia estar selecionando uma parte do meu modelo, refinando um pouco mais, pegar uma outra parte, refinar um pouco menos. Eu vi que você tem uma pergunta do Laura. Deixa eu clicar aqui para ver. Então, Laura, a questão é a seguinte, eu não tenho um número específico. Agora, aqui, o que nós vamos ver é o seguinte, nós vamos fazer primeiro uma análise com uma malha não tão refinada, e nós vamos ver os resultados. Nós vamos ver se os resultados, eles fazem sentido ou não, né? A outra teste que a gente pode fazer depois é refinar um pouco mais e ver se esse valor está convergindo. E é assim que você vai ganhando um tato em relação ao seu modelo, se eu preciso, de fato, estar refinando tanto uma estrutura ou não. Então, assim, são testes e mais testes, tá bom? Então, assim, não tem... Você nunca vai ter uma resposta, esse é o número exato de elementos que eu preciso ter. Vão ser testes, você vai ver se teve uma convergência com aquela malha, ou se você precisa refinar ela ainda mais para poder estar convergindo para um valor, por exemplo, de tensão, um valor de deslocamento, tá bem? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa parte depois, refinando um pouquinho mais a malha, e a gente pode comparar. E só um comentário também, Daniela, que é a questão do custo computacional, né? Certamente, quanto mais denso for, mais caro é. Isso, exatamente. Então, se você não precisa estar refinando tanto o seu modelo, então não refine. Deixa ele um pouco mais grosseiro, mas se ele já te dá um resultado já, assim, que você já viu uma convergência, então ali já está ótimo. E o que é legal do Emmer, que nem eu comentei aqui, é que com aquela opção habilitada, ele vai refinar essas regiões que são mais críticas, né? Regiões de geometria, por exemplo, furos. Isso, o custo sobe exponencialmente, quase. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Agora que eu vou abrir aqui o GitHub, só para mostrar para vocês, né, onde nós estamos. Agora nós vamos para a etapa onde nós vamos definir o modelo matemático do nosso sistema. Que tipo de análise que eu vou fazer? Então, antes disso, eu vou discutir um pouquinho com vocês. Bem, esse é um cálculo estrutural, onde é uma análise, né, uma análise dentro da elasticidade,
onde nós assumimos aqui que o material, ele está dentro daquela região onde nós calculamos o modo de elasticidade, que é aquela região linear da curva de tensão por deformação que o professor Caetano mostrou. E para isso, né, a gente, então, tem uma série de informações que eu vou inserir agora, nesse modelo matemático, que elas precisam respeitar essas condições. Então, ela vai respeitar a lei de Hooke. Nós não vamos ver o material, a fratura desse material, nós não vamos projetar essa prótese para ver ela até onde ela aguenta, né, porque assim, a maioria também desses programas, eles não permitem, né, que a gente coloque um valor de força onde que a gente vai explodir com a estrutura. Né? Então, você já frustrou muita gente, viu, Daniela? Ah, é? Então, devia ter falado mais pra frente. Mas nós não vamos ver ela quebrando aqui, tá, gente? Mas a gente pode chegar perto. Pode chegar perto da iminência dela quebrar aqui, mas ela não vai falhar aqui com a gente. A gente tá... Então, é uma análise tática, onde nós vamos assumir algumas condições de contorno e vamos ver o que acontece com a estrutura, onde essa resposta ela não está variando com o tempo, ela simplesmente a estrutura está parada e ela tá reagindo a algo. Então, é isso. Vamos lá, vamos estabelecer agora o nosso modelo matemático. Bem, como eu falei para vocês, eu vou passar bastante tempo aqui nessa aba, que é o model. E aí eu vou clicar aqui em cada uma dessas etapas e vou fazer alguns comentários gerais e principalmente os que a gente vai ter que estar alterando. Essa primeira opção aqui, dentro da aba model, é o setup. O Elmer já carregou automaticamente para a gente aqui todas as informações que a gente precisa, uma vez que eu estou fazendo um estudo, né, de estado estacionário, não estou fazendo um estudo transiente, nada disso. Então, ele já está selecionado aqui, o estudo de estado estacionário, ele colocou aqui que o nome do arquivo solve que nós estamos criando, ele vai chamar case.cif, vocês podem estar alterando esse nome, case. Ele está falando também aqui que o nome do arquivo de saída, que é o arquivo que o ParaView vai ler, é o case.vtu. Ele já colocou alguns valores aqui de algumas constantes, que nós não iremos alterar, porque não é de nosso interesse aqui para a análise que a gente está fazendo. E beleza, então aqui nessa parte a gente não precisa estar mudando nada. Aí, quem tiver mais curiosidade de ir item por item depois e ver o que precisaria mudar dependendo do tipo de análise que vai ser feita, fiquem à vontade depois para estar explorando um pouquinho mais dos tutoriais que tem disponível na página do Elmer. Agora nós vamos para a segunda opção, que é a opção das equações. Aqui nós vamos selecionar a equação que a gente vai estar utilizando para resolver esse problema. Então, aqui, se vocês aumentarem, né, essa caixa que apareceu, vocês vão ver que tem aqui várias opções, que aqui a primeira, que é a da elasticidade, que é a que nós vamos trabalhar. Nós temos essa aqui da equação de calor, temos a equação de Helmont, tem Navier-Stokes e assim por diante. Nós vamos clicar nessa primeira, porque essa é de nosso interesse. E o que nós precisamos informar aqui? Para essa etapa inicial, a gente precisa primeiro habilitar o conjunto de equações que está disponível aqui para estar resolvendo esse problema. Nós vamos informar para ele fazer um cálculo de tensões, e nós vamos aplicar essas equações ao corpo. E aí vocês vão ver que eu vou até diminuir aqui um pouquinho, que quando eu habilitar essa opção, a estrutura ela muda de cor. Então, significa que você está aplicando, né, todas essas informações ao seu modelo. Ok, então essa é a primeira etapa aqui, nessa aba. A próxima etapa... e vocês também podem colocar um nome para essa equação. Se vocês tiverem um nome qualquer, vocês escolhem. Eu vou deixar aqui equation, que é linear elasticity. E depois disso, vocês vão clicar aqui para editar algumas configurações desse software. Okay. Quando a gente clica ali, vai abrir essa outra caixa, tem várias opções. Automaticamente ele já habilitou, né, essa aba aqui, que é sistemas lineares, que nós estamos trabalhando. E como foi comentado com o professor Caetano, bem, ele precisa resolver aquela série de equações, né? E essas equações, elas vão ser resolvidas por um método iterativo. E tem uma família enorme no Elmer disponível de métodos iterativos. Então, aqui, como vocês podem ver aqui, então, método
iterativo, já está carregado para a gente aqui uma opção. Vocês podem ver que existem várias opções aqui que poderiam ser utilizadas, porém, seguindo, né, o tutorial e o manual do Elmer, nós vamos seguir o que está recomendado para quando a gente vai fazer uma análise de um sistema linear. Ele recomenda que seja ou essa primeira opção aqui, ou essa GCR. Eu vou utilizar essa da GCR, porque foi um outro cálculo estrutural que também está disponível no tutorial do Elmer, e vou seguir essas instruções. Bem, cada um desses métodos iterativos é muito interessante como cada um deles funciona, e também eu recomendo para quem tem interesse nessa parte, né, de solução desses problemas iterativos, é bem interessante estar dando uma olhada em cada um desses. Bem, todo problema iterativo, ele exige um pré-condicionamento da matriz, porque ele vai ter que fazer a inversa dessa matriz, e isso também é caro. Então, esses métodos iterativos, ele vem com uma família de métodos para estar fazendo o pré-condicionamento da matriz. E uma das sugestões do próprio manual do Elmer também é quando a gente utilizar esse método iterativo, é estar utilizando esse pré-condicionamento da matriz, que aí eu também recomendo para vocês também, quem tiver interesse em entender como funciona, que nada mais é do que decompor a sua matriz em algumas matrizes, de forma que seja mais fácil de resolver e que você tenha uma divergência menor, né, ao longo do processo iterativo, e também para que o seu sistema não fique singular. Principalmente quando você discretiza, você tem, às vezes, uma discretização que não ficou muito boa, você vai descobrir isso ao longo das simulações, mas o seu sistema vai ficar singular e ele não consegue resolver a matriz e ele vai dar um erro. Então, às vezes, é um pré-condicionamento da matriz aqui que não foi bem escolhido, ele não está casando e não conversa com o método iterativo que foi escolhido também. Então, aqui, tem bastante coisa para explorar e também é uma parte bem interessante aqui, quando a gente está resolvendo esses métodos. Bem, tem uma outra opção que o Elmer pede para estar alterando, que não necessariamente está mais aqui dentro do sistema linear, que é esse número de iterações aqui, porque a gente não vai fazer, de sistema não linear, a gente não vai fazer nenhuma iteração, o sistema vai respeitar só o método iterativo aqui dentro do sistema linear. E isso também a gente vai descobrindo conforme vai lendo o manual e os tutoriais, que são algumas sacadinhas do próprio método, ou do próprio programa. Ô, Daniela, a gente tem uma pergunta no chat. Lauro, os métodos direct e multigrid são alternativas para você estar fazendo, para resolver as equações, tá? Numéricas. Essa opção que foi colocada foi o do interativo. E acho que outro ponto importante que estaria na aba anterior, né, das equações, para vocês notarem os vários fenômenos que você pode explorar, né? A parte eletrostática, resolver Navier-Stokes, as equações de Helmholtz para a parte de acústica, a equação de calor, né, e como a Daniela está colocando aqui, da elasticidade. São métodos, respondendo a tua pergunta, são métodos para solução numérica. Isso. Bem, uma vez que nós já selecionamos essas duas opções, eu vou clicar em Apply, depois adicionar e OK. Então, nós já estabelecemos aqui qual vai ser o modelo matemático para o nosso problema. E aí vocês podem ver aqui ao lado agora que tem aquela equação. Então, a equação que eu defini, né, ela está aqui, um duplo clique aqui. Vocês poderiam estar atualizando, né, as informações, ou até mesmo removendo, colocando uma outra equação aqui. Bem, agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, agora, é definir o material. Então, quando vocês clicam em material, vai colocar aqui em adicionar, vai abrir uma outra caixa aqui para a gente trabalhar nela. Como eu disse para vocês, são muitas opções aqui, né, de parâmetros que a gente poderia estar inserindo. Eu estou indo direto ao ponto com vocês dos parâmetros que a gente precisa para estar fazendo esse cálculo estrutural, tá bem? Mas nada impede depois de passar item por item, avaliando, é que a ideia é que a gente ir direto ao ponto para estar fazendo esse cálculo estrutural, tudo bem? Então, quando a gente abre essa aba aqui dos materiais, o que nós temos? Temos essas informações gerais, e dentro dessa informação geral, uma coisa que a gente precisa estar informando para um cálculo estrutural é a densidade do material que vai ser considerado para sua estrutura. E, bem, no nosso caso, nós vamos fazer o estudo aqui para dois materiais. O primeiro vai ser o titânio,
e depois uma liga de titânio que está sendo estudada pelo Camilo, pelo Bruno e pelo professor Caetano, né? E eles disponibilizaram algumas informações e depois nós vamos comparar os resultados. Esses valores que eu vou receber aqui para o titânio, inicialmente, eu retirei do SolidEdge, que ele também tem um banco de dados lá de materiais, e é um valor disponível que está lá, e eu vou inserir aqui para depois a gente comparar. E, bem, o valor de densidade para o titânio aqui é de 4.511 kg por metro cúbico. Lembrando que no Elmer, tudo está em SI, então se vocês tiverem algum parâmetro que não está em SI, vocês precisam estar fazendo deixando compatível com o sistema internacional. Então, nós vamos informar aqui o valor da densidade, nós vamos, aí eu já vou até minimizar aqui, ó, quando nós clicarmos aqui, ó, para aplicar o corpo, o modelo, ele muda de cor, é uma forma de você ir acompanhando se você está, de fato, assim, aquela informação está sendo enviada, né, está sendo... o modelo está entendendo que você está introduzindo essa informação para ele, né? Então, aqui nós aplicamos ao corpo, definimos a densidade, e aqui vocês podem definir o nome, né, do material. Então, nosso primeiro material vai ser o titânio. O Elmer também tem uma biblioteca aqui. Se nós clicarmos aqui para ver, ó, ele tem uma biblioteca com alguns materiais. É uma biblioteca curtinha, não tem muitas opções, né? Então, mas de qualquer forma, se precisar de algum material, tem ali alguns materiais disponíveis. Bem, uma vez que nós informamos a densidade, nós vamos voltar aqui para a elasticidade, e aqui nós vamos informar dois valores, que é o modo de elasticidade do titânio e o coeficiente de Poisson aqui. O modo de elasticidade que eu peguei aqui também para o titânio foi esse valor aqui, deixa eu copiar aqui. Tem uma colinha aqui, tá, gente? Não demora um pouquinho depois. Então, aproveitando, Daniela, é só comentar que várias dessas propriedades você consegue obter via primeiros princípios, né? O modo de Young, quando você tem as constantes elásticas, a razão de Poisson, a própria densidade. E eu acho que o outro exemplo que a Daniela vai trazer foi o caso que a gente obteve via aprendizagem de máquina, né? Aquele trabalho que eu comentei anteriormente. Isso. E esses valores estão disponíveis lá no GitHub, tá bom? É só vocês seguirem lá, ele vai estar na etapa 18. Aí vocês têm essa informação que eu coloquei aqui, está lá no GitHub. Bem, o modo de Young, ele está aqui, ele foi inserido em Pascal, né? Então, 1 Newton metro quadrado, e o coeficiente de Poisson. Bem, uma vez que vocês fizeram isso, é só clicar em adicionar. Então, significa que agora, ó, aqui na aba de materiais, nós já estabelecemos aqui, ó, que vai ser, o primeiro material vai ser o titânio, aqui do lado esquerdo. Então, aqui você pode ir acompanhando, né, o que está acontecendo. Bem, dando sequência agora, nós já definimos a equação, definimos o material. Vocês têm a opção de definir aqui forças que vão estar atuando no corpo. Nesse momento, a gente não vai estar definindo nenhuma aqui. Condições iniciais, alguma condição do seu sistema que já estaria inicialmente, ele partiria, né, a princípio. Nós não temos também uma condição inicial, mas agora nós vamos definir as condições de contorno, que convenção de unidades seguir o SI, Laura. Tem que respeitar as unidades do sistema internacional. Em relação às condições de contorno agora. A condição de contorno é algo muito interessante quando nós estamos aqui trabalhando com elementos finitos, porque, é assim, nós temos aqui um modelo na nossa frente, e esse modelo, ele não tem nada, não tem nenhum manual falando pra gente, ó, ele vai ter que ser ciclado de tal forma. Ô, Daniela, desculpa, tem uma questão no chat, que é a documentação, né, das unidades padrão do programa, né, eu acho que você já respondeu, seria o SI. Isso. Seria a questão da conversão de unidades, eu não... Se você puder elaborar melhor. Não sei se entendi bem sua pergunta, né? A questão da conversão de unidades pode vir diretamente... Ah, tá, perfeito. Beleza, então. Então, agora, essa etapa das condições de contorno, assim, é algo muito interessante, porque agora aqui é livre,
nós estamos diante de um problema totalmente livre, onde nós vamos falar assim, olha, eu vejo esse problema de tal forma, eu vejo que essa prótese, ela pode ter um parafuso aqui, ela pode não ter um parafuso aqui, eu posso entender que eu vou estar aplicando uma força nesses parafusos e o chão vai estar reagindo, eu posso entender que essa prótese, se ela está parada, eu posso assumir que ela está fixa em alguma determinada área e tem forças atuando na diagonal. Então, assim, é totalmente aberto agora, é totalmente livre para vocês decidirem. Não tem uma regra agora, mas precisa fazer sentido. E, às vezes, quando você vai apresentar também um problema, né, para um público, vão vir perguntas de todos os tipos. Então, e se não tivesse um parafuso? E se tivesse um parafuso? E se acontecesse isso, se acontecesse aquilo? Então, o legal aqui agora é explorar, né? Nós vamos explorar. Então, para explorar, eu vou fazer uma sugestão de condições de contorno. É só uma sugestão. Isso depois vocês podem mudar e estabelecer outras sem problema algum, porque aqui pode errar, né? É a parte de simulação onde vocês vão acertar, vocês vão errar, e vão fazer testes, né? E vocês vão ganhar mais confiança em relação ao que vocês estão fazendo, que de fato faz sentido, né? Bem, antes de estabelecer a condição de contorno, eu vou só ligar aqui as coordenadas, o eixo de coordenadas, para a gente poder estabelecer corretamente nossas condições de contorno, né? Então, assim, se eu for aplicar uma força, eu preciso saber em que direção que essa força está sendo aplicada, se é em X, Y, Z, né? Bem, outra coisa que eu costumo fazer quando eu estou diante de um problema como esse, às vezes por exemplo, aqui no site, né, da empresa que propôs esse modelo, eles mostram alguns vídeos, por exemplo, né? Eu não sei, eu acho que eu não vou clicar no vídeo para poder, não, para evitar de cair aqui. A internet está meio fraca. Mas se vocês verem depois esse vídeo, vocês vão ver que o modelo, a prótese, ela vai estar fixa, né? Aqui ela vai estar fixa em uma estrutura que vai estar presa à perna da pessoa, ou em algum molde que vai estar, né, ali na perna da pessoa. Então, a minha sugestão vai ser o seguinte. Não entendi, Laura. Não entendi a pergunta. Ô, Lauro, se eu entendi bem sua pergunta, na verdade, você está falando em relação às orientações, né? Isso é definido em termos das coordenadas. Então, seria o 000. Isso. Não, Aqui, desculpa, ó, sim. habilitado, né? Habilitado o eixo de coordenadas aqui, ó, view, compass. Aí eu habilitei aqui o eixo de coordenadas. Bem, então, antes de falar onde vai ser aplicado as condições de contorno, eu vou falar primeiro quais as condições de contorno que eu quero que o meu problema tenha. Então, assim, eu vou estabelecer duas condições de contorno. Uma condição de contorno fixa, onde o deslocamento x, y e z é zero, e vou estabelecer outra condição de contorno que é uma força de reação que vai estar atuando no meu problema. Uma vez que eu defini que eu quero essas duas condições de contorno, eu vou falar para vocês onde que eu vou aplicar essas condições de contorno, né? Então, antes de falar onde, eu vou definir elas aqui. Eu quero que o Elmer entenda que eu vou ter uma condição de contorno onde vai ter uma parte da estrutura que vai estar fixa. Então, agora eu fui aqui, ó. Eu vim aqui em Model, cliquei em Boundary Conditions e estou aqui. Aí eu abri essa caixa aqui para a gente. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na elasticidade, que esse é o sistema, né? Esse é o nosso modelo matemático que a gente está utilizando. E aqui, onde tem essa parte das condições os deslocamentos, eu vou falar que a deslocamento em X, Y e Z é zero. Então, vai ter uma parte da minha estrutura onde eu estou falando que o deslocamento é zero, nas três direções. E aqui vocês podem dar um nome, que aí eu vou colocar o nome de fixo, só para ser compatível com a condição de contorno que eu estou colocando. Uma vez feito isso, é só clicar aqui em update, porque eu já tinha colocado antes, né, por isso que estava um pouquinho diferente
Isso, só clicar aqui em Update e eu já tenho definido aqui essa condição de contorno fixo. Bem, uma vez que eu fiz isso, eu quero definir mais uma condição de contorno, que é a parte de reação, que é uma força. Então, eu vou clicar aqui em New, e quando eu clico em New, vai abrir novamente essa caixinha, e nessa caixinha nós vamos voltar lá na elasticidade, e nós vamos falar assim, ó, vai ter uma força atuando na minha estrutura. E agora, para isso, eu vou abrir aqui o GitHub só para mostrar a imagem. Eu coloquei uma imagem para vocês, falando aqui onde que eu quero aplicar uma força, né? Então, eu quero que essa força, ela seja uma força de reação do solo, porque, assim, essa prótese está parada, a pessoa vai estar parada, e a minha ideia é fazer o seguinte, tem esses parafusos fixos à perna da pessoa, e como ela está parada, vai ter uma força de reação nessa direção aqui. Vocês estão vendo aqui pintado em vermelho. Então, eu vou definir agora esse valor de força. E, como eu falei para vocês, né, é bom habilitar aqui o eixo de coordenadas, porque vocês já sabem aqui. Então, é uma força na direção Z, que ela vai estar atuando aqui nessa área, né? Então, ela está em direção positiva de Z. Então, vamos lá colocar o valor de força. Então, força 1 seria em X, força 2 em Y, força 3 seria em Z. E agora aqui é um ponto interessante também do Elmer, né? Então, assim, vamos lá, um ponto que eu não comentei é que esse modelo da prótese, ela foi elaborada pensando aqui numa criança, um pré-adolescente de mais ou menos 40 quilos. Então, se nós estamos falando aí de vamos falar uma criança, né? Uma criança de 40 quilos, e a gente distribuir, né, nas duas pernas, então nós estamos falando que vai ter um peso de mais ou menos, aproximadamente, 20 quilos, né, atuando em uma direção, e quando a gente vai entrar com esse valor de força aqui, na verdade, ele não é um valor de força, ele é um valor de pressão. Então, ele é um valor, a força dividido pela área onde está sendo aplicada essa pressão, né? Essa área que estava em vermelho, que eu mostrei para vocês aqui no GitHub, essa área aqui, ela foi obtida através do Solid Edge. Então, quando a gente fez o modelo CAD aqui, a gente já pensou nisso. Eu vou colocar uma estrutura que eu vou fazer separado, né, essa parte da estrutura, porque depois eu vou querer colocar uma condição de contorno nessa área. Se eu não tivesse pensado nisso antes, seria muito difícil agora no Elmer eu conseguir separar essa área do todo, né? Então, assim, essa é uma etapa interessante de quando você está lá no seu modelo CAD e você já tem que pensar nisso. Então, assim, quantas regiões eu preciso ter no meu modelo para depois conseguir estar aplicando as condições de contorno que eu pretendo no meu sistema, né? Então, é isso que vai acontecer. Nós temos aqui uma força de 200 newtons sendo aplicada numa área de aqui aproximadamente 1.476 milímetros quadrados, que aí vai passar para metro, né? E o valor final aqui dessa pressão, né? Eu deixei aqui para vocês no GitHub, que é de... Deixa eu fazer uma cola aqui. Esse aqui é o valor da pressão que está atuando naquela região que eu falei para vocês. E positivo porque está na direção positiva de Z. Ok, então nós fizemos isso, agora é só clicar em OK, adicionar. Deixa eu só mudar o nome dela. Eu queria que ficasse o nome certinho aqui. Tá, condição de contorno 2, eu quero que seja reação. Vai só dar um update aqui e OK. Então, agora aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que nós temos já uma condição de contorno chamada de fixo e uma condição de contorno chamada de reação. Essas duas condições de contorno agora nós vamos aplicar ao modelo. Então, como que a gente faz isso agora? Nós vamos vir aqui, Model, e clicar nessa opção aqui, que é para aplicar a condição de contorno. Então, dá um clique. Quando vocês clicaram lá, o Elmer está entendendo que agora eu vou selecionar regiões e vou estabelecer qual daquelas condições de contorno vai ser aplicada àquela região. Para isso, agora eu só vou dar um duplo clique na onde vocês querem deixar fixo, e aqui nesse caso eu dei um duplo clique nesse primeiro furo, dentro do furo, aí tá vendo que ele ficou meio vermelhinho aqui, e aí o Elmer carrega essa caixa aqui pra gente, e aqui a gente seleciona uma das duas condições de contorno que a gente já tinha pré-estabelecida. Eu vou falar que ali na região do parafuso ela vai estar fixa, clique em adicionar, depois vou dar um duplo clique de novo no outro furo, clicar em fixo e adicionar.
Agora eu vou girar aqui o nosso modelo, um duplo clique aqui nessa região, e colocar reação, adicionar. Então, significa agora, uma forma de vocês verem, né, se de fato essa condição de contorno está aplicada no modelo, é só vocês clicarem aqui, ó, do lado esquerdo. Se eu clicar em fixo, ó, e deixa em vermelho, aqui é aquela região que eu tinha colocado a condição de contorno. Se eu clicar agora aqui em reação, ele vem e mostra onde foi aplicada essa reação. Então, é uma forma de vocês também conferirem se o modelo está com as condições de contorno que vocês gostariam. Daniela, se você quiser, eu posso passar o vídeo, tá? Só para... Qual vídeo, professor? Desculpa. Aquele que você tinha colocado, que eu acho que você faz um paralelo com um experimento real, né, daquele produto da companhia que fez o estudo desse dispositivo em si. Tudo bem. Eu coloquei no chat, se vocês quiserem assistir, mas essencialmente... Sim, tudo bem. Informação que está aí, tá? Não, pode dar continuidade. Tá bom. Bem, pessoal, então o que acontece agora? Nós fizemos tudo que a gente precisava para o nosso cálculo estrutural. Nós temos o nosso modelo discretizado, nós aplicamos, nós selecionamos o conjunto de equações, né, o modelo matemático para estar resolvendo esse problema, nós estabelecemos qual material e as condições de contorno que esse problema está sujeito. Agora é resolver. Mas antes de resolver, nós vamos clicar aqui em CIF, para gerar aquele arquivo que eu falei para vocês, que vão ter todas as informações do nosso estudo. Então, eu cliquei em CIF, Generate, ele já gerou. Agora, eu vou clicar aqui em File, Save Project. Aí, só seleciona aqui a pasta, Open, e aqui já está salvo. Então, é criar aquele arquivo CIF, salvar o projeto, e agora, vocês podem clicar aqui, ó, no CIF, editar, aí vocês podem ver que cara que tem o CIF, ó. O CIF, ele vai ter essa série de informações do que vai acontecer no momento da simulação. Então, ele tem essas diversas etapas aqui, né? E cada uma dessas etapas, eu vou aqui na última, só para mostrar para vocês que tem a etapa, por exemplo, aqui do material, onde nós colocamos aqui... Desculpa, peraí que eu não vi o chat aqui. Deixa eu clicar aqui para ver. Um questionamento sobre de aplicar o fixo nos orifícios aí do parafuso, mas eu acho que isso foi feito, né, Laura? Não sei se foi aplicada como fixo nos dois orifícios e deixou a reação na parte de baixo, onde era aquela região de contorno que foi selecionada para estar aplicando. Isso. Entendi. Então, Laura, aqui é uma idealização, né? Como eu disse, é um problema em aberto. A minha sugestão foi deixar os dois parafusos fixos, ou seja, deslocamento x, y e z igual a zero. Ou seja, eu estou restringindo, né, os 3 graus de liberdade que eu teria ali no parafuso. Bem, agora... Mas, Daniela, talvez, não sei se isso pode ajudar, lembra que nessa região que, de fato, você vai estar parafusado, né? Então, você vai ter uma resposta... essa escolha vem do modelo físico que a gente conhece sobre esse dispositivo. Isso. Bem, por isso que a sugestão de ver, talvez assistir o vídeo ajude, porque você vai ver que ele fixa essas duas regiões e aí faz um ensaio mecânico como se fosse, de fato, né, a prótese presa ao teu corpo. Isso. E, assim, pensa se a gente deixar um grau de liberdade livre no parafuso, significa que o parafuso ele pode desparafusar. E aí você está lá numa corrida de alta performance e o parafuso solta. E aí? Eu não quero ver essa cena, tá, Daniela? Eu também não, então vamos deixar fixo. Bem, então, assim, só mais um. Sem problema, Val. Pode fazer as perguntas aí. Fica em paz, fica tranquilo. Bem, então, só mais uns comentários, né? Então, esse arquivo CIF, ele tem a informação de tudo que vai acontecer na sua simulação, né? Então,
aqui tem as informações do modelo, do valor, os valores do modo de velocidade, coeficiente de inflação, densidade que nós introduzimos. Tanto é que quando a gente for trocar de material, nós vamos vir aqui nessa região, aqui nessa área e modificar esses valores, porque a gente vai aproveitar todo o resto e só vai trocar o material, né? Tem as condições de contorno que nós estabelecemos, então esse é o arquivo onde você tem acesso a tudo que vai acontecer na sua simulação. Bem, tem dois parâmetros muito importantes aqui que a gente pode estar incluindo na nossa simulação. O primeiro deles é o parâmetro que está descrito lá na etapa 34, que é incluir esse coordinate. O que é esse parâmetro? Esse parâmetro é importante porque, assim, quando o modelo veio do Solid Edge, ele veio em milímetros. E agora, nós vamos, com esse coordinate scaling, a gente vai conseguir deixar ele compatível com o sistema SI. Bem, como que eu descobri isso? Só fazendo os tutoriais, lendo o manual. Essa é uma informação que, em outras versões do Elmer, parece que ele já vinha incluído, parece que agora a gente teria que estar colocando, ou algo desse tipo, mas é uma informação importante que precisa ser incluída aqui nessa etapa aqui de simulação. Isso está descrito lá no tutorial. Bem, deixa eu só ver se eu escrevi aqui certinho, porque se escrever errado também, os nomes, vai dar erro, ele não vai fazer a simulação, tá? A outro parâmetro vai ser aqui na parte do solver. O solver, ele tem informação do tipo de equação, né, que ele vai estar resolvendo, qual o método iterativo, qual é o pré-condicionamento da matriz, e a outra informação que nós vamos introduzir aqui é sobre o elemento, que eu falei que eu ia comentar. Essa informação aqui, deixa eu só digitar ele aqui, ele chama element igual em 2 pontos, 2. Significa que, assim, a interpolação entre os pontos agora deixou de ser linear e ela passou a ser quadrática. Ela poderia assumir outras ordens? Poderia, porém o custo computacional vai aumentando cada vez mais. Então, como o nosso problema também não é muito complexo, então, assim, uma ordem quadrática já tá de bom tamanho, porém, com certeza, já vai mexer um pouquinho aqui no custo computacional. Mas essa também é uma outra opção, um parâmetro de discussão também no Elmer, né, e eu vi que era interessante incluir aqui no nosso tutorial. Bem, eu alterei o nosso arquivo CIF, certo? Agora a gente tem que salvar ele, eu vou salvar ele em cima do arquivo CIF já existente. Agora, o nosso arquivo CIF, ele tem aquelas informações que, né, para estar fazendo toda a conversão certinha e estabelecendo a comunicação com o SI. Bem, tudo pronto. Agora... Daniela, a gente perdeu tua tela. Perdeu? Ai, tô peraí. Deixa eu voltar. Voltei? Ainda não. Voltei. Só um minuto, deixa eu... Só um minutinho, estou conectando aqui de novo. Eu quero fazer o outro aqui, só um minuto. Agora eu precisava compartilhar minha outra tela, né? Só não estou conseguindo mudar agora. Não se preocupe, pode fazer a operação que você achar mais... Assim, eu só não estou achando aquela opção para compartilhar a minha tela do... Você... Tá. Eu acho que eu caí da outra também, peraí, por isso. Então, vou conectar aqui de novo.
Ele só não tá achando a máquina virtual agora. Se pode... Bom, dentro das opções de apresentar, pode deixar a máquina virtual e colocar como uma tela inteira. Não precisa escolher uma janela específica. Talvez ajude. Ah, não, peraí, é rapidinho. Você quer que a gente faça um intervalo? A gente pode dar uma parada aqui. Pode ser rapidinho. Eu já vou, aí já volto. Então vamos dar um intervalo e a gente, se tiverem dúvidas, vou parar aqui.